Fala galera, tudo bem? Mais uma aula aí do capítulo de razão, proporção. Nessa aula a gente vai abordar um tópico que é extremamente importante, que o Enem cobra com bastante frequência, tanto questões que são diretamente do assunto, quanto questões de outros assuntos que vão ser relacionados. Além disso, esse assunto, regra de 3, ele pode ser utilizado também em outras disciplinas, em física e em química, basicamente. Primeiro eu preciso saber quais são os tipos de regra de 3 que eu tenho. Então, os primeiros dois tipos de regra de 3 que eu tenho são a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Qual a diferença entre os dois, entre as duas regras de 3? A regra de 3 simples, você vai trabalhar apenas com duas grandezas. Só vão ter duas grandezas envolvidas. Já a regra de 3 composta, você vai ter 3 ou mais grandezas envolvidas. A gente nessa aula vai trabalhar tão somente sobre os tipos de regra de 3 simples. E aí na aula seguinte a gente vai falar sobre a regra de 3 composta. Ainda falando sobre regra de 3 simples, eu tenho dois tipos de regra de 3 simples. A regra de 3 simples direta e a regra de 3 simples inversa. E aí o próprio nome diz, né? Se a regra de 3 simples trabalha com apenas duas grandezas, a direta, essas duas grandezas serão diretamente proporcionais e a inversa, essas duas grandezas serão inversamente proporcionais. Então, vamos fazer dois exercícios, um sobre regra de 3 simples direta e outra sobre regra de 3 simples inversa. O primeiro exercício diz o seguinte: a energia solar é, para alguns estudiosos, a solução mais viável para a independência em relação aos combustíveis fósseis. Entretanto, apesar de ser uma energia que não polui o ar, possui duas grandes desvantagens. É cara e depende de uma ampla área de absorção de raios solares para gerar uma quantidade suficiente de energia. Uma lancha com motor movido a energia solar possui uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados e, com isso, consegue produzir 400 watts por hora de energia. A empresa que produz a lancha planeja colocar no mercado um novo modelo que terá a área de absorção de raios solares ampliada para 1,5 metros quadrados. Nesse novo modelo, a energia produzida em watts por hora será igual a... Então, observe que só tem duas grandezas envolvidas: a área de absorção dos raios solares e a energia que é gerada. É importante, antes de você resolver a questão, você montar meio que essa tabelinha, que ele informa que, com uma área de 1,2 metros quadrados, a lancha consegue gerar uma energia de 400 watts por hora. Se a área for de 1,5 metros quadrados, qual vai ser a energia gerada? Então, eu vou chamar essa energia gerada de X, e aí, primeiramente, você percebe que as grandezas são diretamente proporcionais, né? Quanto maior a área, maior a energia gerada. Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas será uma constante. Então, você vai dizer que essas duas divididas vai ser igual a essas duas divididas. E aí você gera uma proporção, né? Gera uma proporção. Veja, só para facilitar os cálculos, eu vou multiplicar isso aqui por 10, para me livrar dos números decimais, vai ficar 12 e 15, e também vou, em seguida, dividir tudo por 3, né? 12 e 15 dá para eu dividir por 3. Então, dividindo por 3, 12 por 3 dá 4, 15 por 3 dá 5, igual a 400 sobre x. Posso multiplicar assim? Posso, né? Aquela propriedade lá da proporção. Então, vou ter que 4x vai ser igual a 2.000, né? 5 vezes 400. X vai ser quanto? 2.000 dividido por 4, que dá exatamente 500 watts por hora que são gerados, e a resposta vai ser letra D de dado. Ok? Então, o problema aí de regra de 3 simples direta é só você montar a tabela, criar a partir disso aí as frações que vão representar a proporção quando igualadas e usar a propriedade aqui da proporção, multiplicação dos extremos pelos meios. Eu poderia muito bem, se eu quisesse, pensar assim, mas peraí, 400 é 100 vezes 4, então esse x tem que ser 100 vezes 5, né?
100 vezes 5 daria 500 direto. Enfim, vamos fazer o segundo exercício. O segundo exercício vai falar sobre regra de 3 simples inversa. Então, vamos lá. A questão fala o seguinte: uma organização não governamental possui estoque de alimentos suficientes para servir refeições para uma população de 750 moradores de rua durante 25 dias. Devido a um desastre natural, mais 500 pessoas, observe, mais 500 pessoas necessitam de ajuda para se alimentar. Se a quantidade de estoque, se a quantidade de alimento permanecer a mesma, esse estoque durará por quantos dias? Então, observe, a quantidade de alimento era suficiente para alimentar 750 moradores de rua por 25 dias. Só que devido ao desastre, mais 500 moradores vão precisar ser atendidos. Então, mais 500, né? 750 mais 500 dá 1.250. E aí eu quero saber quantos dias, vamos chamar essa quantidade de dias de X, quantos dias vão durar esse estoque. E aí eu acho que é meio óbvio, né, que se você tem mais pessoas para se alimentar, se a quantidade é a mesma, a quantidade vai durar menos tempo. Né? Quanto mais pessoas precisam se alimentar, menos tempo vai durar o estoque. Então, essas duas grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais, não são diretamente. E aí, se você quiser, você poderia pensar assim: bom, peraí, se as grandezas são inversamente proporcionais, então a multiplicação entre elas que é uma constante. E aí eu multiplicaria 750 vezes 25 e igualaria a 1.250 vezes x. Ficaria assim, ó, 1.250x é igual a 750 vezes 25. Quem seria o x? 750 vezes 25 dividido por 1.250. Eu não fiz a divisão toda, né? Porque eu posso simplificar aqui, ó, um zero com um zero. E 125 por 25 vai dar 5. Então, x vai ser 75 dividido por 5, que dá exatamente quanto? 15, né? 75 dividido por 15 seria 15 dias. 15 dias. Agora, eu vou optar por não resolver dessa forma. Eu sei que é só multiplicar esse vezes esse, igualar esse vezes esse, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Se quiser fazer, ótimo. Só que eu vou fazer de uma outra maneira, já imaginando quando a gente for falar de regra de 3 composta. Eu vou fazer o seguinte: primeiro passo, localize onde é que está a grandeza que eu quero descobrir, que é essa grandeza x aqui. E crie uma fração com o 25 e com o x. E deixe essa fração aqui do lado esquerdo. Beleza? Agora, em vez de igualar isso a outra fração, que seria 750 dividido por 1.250, como as grandezas são inversamente proporcionais, quando eu for colocar essa outra fração aqui desse lado, eu vou inverter. O que era para ser o numerador, eu vou jogar no denominador, e o que era para ser denominador, eu vou jogar no numerador. Ok? E em seguida vou multiplicar. Né? Vou multiplicar aqui. Ó. Você vê que quando eu multiplicar, vai dar exatamente o que eu tenho aqui. 1.250 vezes x é igual a 750 vezes 25. Ok? Aí o resto vai ser a mesma coisa, né? 1.250x é igual a 750 vezes 25. Vou passar o 1.250 dividido. Você vê que eu não fiz questão de efetuar essa multiplicação, que eu percebi que ia simplificar. Né? Simplificando a mesma coisa que a gente fez, o x vai dar os mesmos 15 dias. Claro, né? Tem que dar os mesmos 15 dias. Professor, não, eu prefiro fazer dessa forma. Então faça. Se você quer fazer dessa outra forma, faça. Agora, o que eu estou dizendo é, se você pensar dessa maneira, de manter uma fração e inverter a outra, você não vai ter problemas maiores para entender regra de 3 composta. Porque eu vou dizer lá que, na regra de 3 composta, quando as grandezas forem inversamente proporcionais, você vai exatamente inverter a fração. Se forem diretamente proporcionais, você iria manter a fração. Beleza? Então, 15 dias, resposta aí, também letra D de dado. Ok? Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.